Paulo, né? O choque gay foi muito feio. E isso leva à nossa manchete do choque feio, este 0-0, que é um placar merecido para o jogo mesmo. Cara, impressionante. Por que o jogo foi tão ruim assim? Vamos debater? Eu vejo duas equipes que entraram em campo pressionadas. São Paulo, que vem de 3 jogos sem ganhar, né? O descontentamento que já desde o ano passado com o Zubeldia. Não entendi o planejamento tricolor, não entendi de você ter usado força máxima contra o Velo e deixado no banco Oscar e Lucas. Não entendi. Entendi bulhufas. O Palmeiras deixou o Estevão no banco, já rodando os melhores momentos, por favor. O Estevão vem de desconforto muscular, acabou entrando porque o Maurício machucou no comecinho do jogo. Mas o que levou o jogo a ser tão feio, na opinião de vocês, hein? Olha, eu acho que o São Paulo entrou para exatamente isso. Para se defender, para arrancar um empate. Então ele especulou muito pouco ofensivamente. Que era, em termos de classificação, muito bom para o São Paulo. O São Paulo estava pressionado. Muita gente pisa na cabeça do Zubeldia, vinha de resultados ruins, um empate com o Velo Clube. Enfim, aquela coisa entrando. Então essa era a estratégia do São Paulo. Quem tinha que ditar o ritmo do jogo, mudar a cara do jogo, era do Palmeiras. Só que o Palmeiras teve 0 repertório. 0. Perdeu o Maurício com 2 minutos. Um time lento, perdeu um jogador que estava bem no início da temporada, no primeiro minuto. O Estevão não estava inteiro. Então o Palmeiras foi um time que tinha que propor o jogo, mas era muito lento. Era muito previsível, um monte de cruzamento alto sobre a área que não acontecia nada. Não tinha aproximação, não tinha troca de passe, não tinha velocidade. Então o jogo era para o Palmeiras propor, o Palmeiras mudar a cara do jogo. E o Palmeiras não conseguiu. O São Paulo estava na dele, ele entrou para empatar de 0-0 e conseguiu. E aí o jogo ficou nessa nhaca. 3 chances de gol. Uma do São Paulo, que quase faz 1-0 com o Lucas Moura. Depois 2 bolas em jogo aéreo do Flaco Lopes. Paupérrimo. Obrigando o Rafael a fazer uma grande defesa. Eu acho que o Palmeiras quis mais, jogou um pouco mais. Não estou aliviando. Tinha a obrigação de querer mais, apenas mas não teve repertório. Constato que foi exatamente isso. O São Paulo não queria nada, o Palmeiras queria um pouco mais, criou as melhores chances em um jogo paupérrimo. Mas as melhores chances foram 2. Sim. E a do São Paulo foi 1. Então até nisso, cara, o Palmeiras não conseguiu transformar o jogo a favor dele. Agora, cara, você olha o Palmeiras, você tem que exigir mais. O Abel que me perdoe, mas o Palmeiras é candidato a tudo há vários anos. E, teoricamente continua sendo. Agora, desse jeito, é muito cedo. Há quem diga que ele não está olhando o estadual com a mesma cobiça dos outros anos, que são testes. Mas, cara, mesmo no teste você tem que jogar mais, cara. Você tem que apresentar mais. Tinham 40 mil pessoas dentro do Allianz. 39 mil público divulgado. Você tem que jogar mais. Você tem uma responsabilidade. Não, e 2 clássicos, né? Com o torcedor. Cara. Em 2 clássicos, um com um a mais, não conseguiu jogar bem. Ah, beleza, fiz 20 e poucas finalizações e tal. O Corinthians, mas jogou muito melhor. Não. Principalmente no primeiro tempo. É nisso que eu vou chegar. E aí, depois desse clássico, em um a mais, tá fazendo muitos testes, não sei o quê, não conseguiu ganhar, o Estevão perdeu um pênalti. Era essa a conversa naquele clássico. Passado, sei lá, 2 semanas, 10 dias depois desse clássico, o Palmeiras continuou não jogando bem agora por outras questões, entendeu? Então aqui porque tinha aquele motivo. Depois disso também não repetiu boas atuações. Eu acho que são coisas diferentes, assim, o Palmeiras e o São Paulo. O Palmeiras é muito dependente do que o Abel pode fazer por ele. Inclusive as escolhas de time, né? Como o Lédio lembrou, ele não está priorizando o campeonato estadual, mas ainda sem priorizar o campeonato estadual, o time não vem jogando bem. E o São Paulo passa por uma crise técnica. O Zubeldia não tem conseguido fazer com que esse time jogue bem. Na escolha, na forma como o time tem que se comportar. Por isso que ontem o São Paulo saiu feliz do jogo. Porque jogou num campo que tem muita dificuldade, com o mando do Palmeiras, num time melhor, né? Em tese melhor. Classificado, então ele jogou lá e falou, olha, faz o seu jogo aí, você que lute, e ele ficou ali meio que administrando. A minha questão é isso aí o Palmeiras, é o que dá para esperar do Palmeiras do Abel, é isso? Se for isso, é muito pouco. É muito também. Porque mesmo com os desfalques, mesmo com as mudanças, eu acho que é um time que poderia jogar melhor. Beleza, ontem ele imaginou o time para jogar junto com o Maurício, teve que entrar do Estevão, nada mal também, né? Porque... Isso que eu ia falar, eu acho que isso aí não... Mas não dá mais, eu não consigo mais achar que é por isso. Para melhor do time, você pega um jogador, mas o Estevão não estava inteiro, né? Eu vou falar um negócio que vai soar polêmico, porque os fatos vão me desmentir. O São Paulo está classificado para a próxima fase do campeonato. Só que eu acho que o São Paulo está pior do que o Palmeiras. Embora a pressão hoje esteja ao lado do Palmeiras, saiu vaiado,
São Paulo chegou a 4 jogos sem vitória ontem. O Palmeiras fez o 5º jogo dele na temporada com o elenco principal. 5º jogo. Ele enfrentou o Guarani, jogou bem contra o Guarani, para o meu gosto. Eu acho que ele jogou bem contra o Corinthians, não ganhou por detalhe, teve um pênalti na mão, jogou melhor do que o Corinthians. Pegou a Inter de Limeira, que é um time muito fraco no meio de semana, muito fraco, e agora o São Paulo. Então são 4 jogos com o time titular. 4 jogos com o time titular. Eu acho que... Tem mais um ali que eu me esqueci? Santos foi time misto. Então são 4 jogos mesmo com o time titular, né? 4 mesmo. Minha conta está correta. Eu acho que ontem foi o pior deles e ainda assim menos ruim do que o São Paulo. É muito ruim um elenco tão poderoso não estar no mata-mata. O Palmeiras tem um ponto a mais do que o São Paulo. Ele tem a 4ª melhor campanha na classificação geral. É que o grupo dele é um grupo mais forte e nesse momento ele está em 3º no grupo. A Ponte Preta e o São Bernardo são os times que se classificam. E aí tem uma questão muito delicada, porque o São Paulo vai encarar a Ponte Preta. O Palmeiras agora depende do São Paulo já classificado fazer resultado contra a Ponte Preta para ele poder entrar na zona de classificação. Né? Mas o São Paulo e depois tá em o São Paulo ainda pega o São Bernardo também. O São Paulo está em primeiro ou está em segundo? Em primeiro, o São Paulo. São Paulo está em primeiro. O São Paulo ainda pega o São Bernardo. Ou seja, o Palmeiras depende do São Paulo, já classificado, tirar pontos da Ponte Preta e, eventualmente, até do São Bernardo. Pode ser que o São Bernardo já chegue na última rodada classificado e não interfira em nada. Então, assim, a situação do Palmeiras é delicada, porque vai depender de o São Paulo já classificado tirar pontos desses times. É bem provável que o São Paulo não jogue com o time titular contra a Ponte Preta, nesse meio de semana, inclusive. Então, em termos de classificação, é tudo muito ruim. Agora, olhando o todo, o elenco do Palmeiras, o fato de que o Paulinho ainda vai estrear, o Felipe Anderson ainda vai jogar, o time busca centroavante, tem que ter um mínimo de confiança para um trabalho do Abel dos últimos anos. Eu, sinceramente, eu vi o time sair vaiado ontem e sem querer ser de sommelier de torcida já sendo, eu acho que é exagero, cara. Mas eu acho que as vaias nesse momento do Palmeiras não dizem só sobre a atuação. Acho que tem muitas outras coisas. Envolve torcida, envolve a relação com a diretoria, envolve o rompimento da lei com as organizadas. Tem muitas outras coisas que envolvem essas vaias dentro da torcida do Palmeiras. Tem torcedor insatisfeito? Claro que tem, vários. De novo, né? Não quero avaliar a dor de nenhum torcedor. Mas eu acho que tem um contexto dessas vaias, que é rodada sim, rodada também, o Palmeiras vem sendo vaiado, e eu acho que não é só pelo que o time vem atuando em campo. Acho não. Tenho certeza. Não, são várias camadas. O time não é só pelo que ele está atuando. Não há mais satisfação assim, nossa, não está fazendo gol, o time não está bem. Eu acho que tem um aspecto político muito forte nas vaias por parte do torcedor do Palmeiras, nos jogos em casa, e isso acaba, de certa forma, direcionando as escolhas que a diretoria, junto com a comissão técnica, tem feito. Eu acho que tem muita responsabilidade do Abel. Ele tirou muito o peso do estadual, né, para o planejamento do Palmeiras, que vai disputar muita coisa durante o ano. Eu acho que tem também uma forma dele mostrar para a diretoria que ele quer um elenco melhor. O elenco é bom, mas ele precisa melhorar. Então, eu acho que isso também tem dentro das escolhas do Abel. De deixar mesmo exposto a situação que, olha, eu fiz milagre aí nos últimos anos com bons elencos, eu tirei muito jogador da base, fiz times competitivos, mas eu quero jogadores de outra prateleira. Então, se vira aí e traz um jogador melhor. O Abel falando sobre esse tema ontem, seguir debatendo, a Ana foi na mosca, porque o Abel, eu diria que o ponto principal, inclusive, da coletiva dele ontem foi exatamente esse, dá uma olhada. Precisamos, o elenco está curto, mas sei que a direção está a trabalhar afincadamente para fazer essas reposições que tu fizeste, e vocês sabem tão bem como eu, vocês são peritos nisso, a pesquisar esses pequenos pormenores, que essa é a minha função, de perceber os jogadores que saem, os jogadores que entram, as reposições que precisam ser feitas, os jogadores que nos vão ajudar para ter um elenco com mais profundidade. E este campeonato brasileiro não perdoa. Nós sabemos que durante o ano vai haver 2, 3, 4 lesões e nós temos que ter um elenco um bocadinho mais profundo, sendo que, desde que eu cheguei, o nosso elenco sempre foi muito curto, mas não pode ser tão curto como está agora. Parece o Guardiola falando do elenco do City. Né? Quer pôr na tela as compras agora? Tá curto mesmo o elenco? Vamos pôr na tela as opções que o Palmeiras tem em todas as posições.
Pro gol, o Everton, Lomba, Matheus. Mesma coisa, mano. Lateral direita, Mike, Marcos Rocha, Giai. Mesma coisa. Zaga, Gustavo Gomes, Naves, Murilo, Bruno Fux, o Benedetti. Campinho do Palmeiras com elenco, por gentileza. Na lateral esquerda, Piquerez, Vanderlan. No meio campo, volantes, Aníbal Moreno, Emiliano Martinez, Richard Rios, Fabinho. Perdeu o Zé Rafael para a temporada. Estevam, Alan, Elias, Rafael Veiga, Maurício, Figueiredo, Paulinho, Facundo Torres, Felipe Anderson, Luigi. No ataque, comando do ataque, Thales, Flaco Lopes, Bruno Rodrigues. Está curto o elenco? Tá curto. Curtíssimo. Do Você meio não falou pra agora frente, sobre os precisa. atacantes, é isso, do meio pra meio pra frente. Fazer uma comparação, então. Tá passando fome. Se você fizer uma comparação com um velho companheiro de prateleira que é o Flamengo, Porra. Não. é um negócio Esse assim. é o que eu ia falar. A diferença os dois protagonistas do futebol brasileiro nos últimos 5 anos, de forma permanente, têm sido Flamengo e Palmeiras. Você pega o elenco do Flamengo, você pega o elenco do Palmeiras, e aí você já vê a diferença. Certamente esse ano, em função até do que aconteceu na temporada de 2024, o Abel chegou e falou assim, eu preciso, por isso, não é a primeira vez até que ele fala sobre Eu não isso. tinha visto a entrevista dele ontem, não. Mas assim, ele está sabendo que se quer ter um Palmeiras competitivo, ou seja, continuar sentado nessa prateleira que ele divide com o Flamengo, tem que melhorar esse elenco. Palmeiras busca, pelo menos é o que me falaram, né? Pessoal do clube, o futebol do clube. Palmeiras busca. Tentou o Andreas Pereira, recebeu não, busca um jogador para o meio campo, segundo o clube, do tamanho do Andreas Pereira. E busca um centroavante. Mas tem que ser um centroavante que não é do nível que eles têm hoje, né? Alguém que seja incontestável. Exato. Por exemplo, o noticiário aponta Vitor Roque, que eu acho que seria uma baita de uma aposta. É uma aposta. Seria uma baita de uma aposta. Uma baita de uma aposta. Eu acho que o Vitor Roque já foi uma realidade, hoje é uma aposta. Agora, o Abel é igual o torcedor. Não estou comparando Aposta ele com o boa ou torcedor. aposta ruim? Eu acho boa. Também acho. Ele olha para a casa do vizinho. Com certeza. Então o torcedor e o Abel estão vendo lá, o Flamengo e Vasco. Aí o Flamengo entra no segundo tempo, muda o time, bota Cebolinha, Luiz Araújo. Pô, É isso. sacanagem. É sobre isso. Léo Ortiz. É sobre isso que o esse Abel está titular. falando. Aí ele vê o Botafogo nem começou o ano do Botafogo, mas o Botafogo já contratou 8 jogadores. E ainda vai contratar pelo menos mais 2 até o fim de fevereiro. Quando contratou 8, já tem um elenco novo e bom, de novo. Mas não começou a jogar ainda. O Galo, o Hulk não para de fazer gol. E ele não tem um jogador como o Hulk. E trouxe Júnior Santos, trouxe Coelho. Corinthians, que é o Vê rival, Corinthians, né? Que é o rival, ganhando um monte de jogo, melhor campanha no geral, com um elenco hoje atacantes, que dá né? para encarar o Palmeiras em termos de elenco. Bons Corinthians. atacantes. Eu estou falando besteira. O elenco do Corinthians está muito próximo do Palmeiras, se não é Não melhor tem hoje. zagueiro, inverte, né? O que o Corinthians tem de atacante, o Palmeiras tem de zagueiro. Olha o Internacional, o Inter jogando bem ou mal, contratando, Reforçou, foi buscar o Carboneiro, que é um olha bom o Mas você não acha cara. que esse elenco aí, quando o Paulinho e Felipe Anderson estiverem jogando, vai... Não, Felipe Anderson. Felipe Mas Anderson não jogou aqui eu acho ainda. que é bom, mas Ainda. a Dá sua pra saber. a A arte gente do está projetando programa, o que o Felipe Não, Anderson só pra pode saber. a jogar. arte Não, do mas programa mesmo- mostrou que está curto. Mesmo porque o Estevão vai embora. E daí você vai Guardiola, contar com um time de só 4 meses com o Guardiola Estevão. só levando pancada, improvisando, botando meio campo de lateral, perdendo um monte de jogo, perdendo o clássico. Ele falou, chegou na janela de inverno, ele falou, cara, preciso do jogador. Aí foram lá, contrataram o Zanove, contrataram o Vitor Reis, contrataram o Marmoush, que já fez 3 gols agora no teve um fim de semana especial. Cara, então ele, me arruma aí jogador, cara, que eu não aguento. É bom ter dinheiro, né, Led? Não, e o calendário na Europa tá parecido com o nosso, só não tem estadual. É jogo todo dia. Cara. Se você quiser, você vê o City 3 vezes por Ó, semana. o time ontem, Felipe Anderson, Paulinho, não são realidade hoje. Vamos ver quem foi realidade ontem, como o Palmeiras começou jogando e quem ele tinha no banco e quem entrou. Então ontem ele tinha o Everton, Mike, Gomes, Murilo, Piquerez, a defesa titular, Richard Rios, Emiliano Martinez, Facundo Torres, Veiga, Maurício e Flaco Lopes. No banco, ele tinha o Lomba, que não entrou, o Marcos Rocha, que entrou bem no jogo, o Naves, o Benedetti, o Vanderlan, o Aníbal Moreno, que é titular, e entrou no lugar do Richard Rios, o Fabinho, o Figueiredo, o Alan Elias, o Estevão, que entrou no comecinho do jogo, o Luigi e o Thales. Realmente o banco... Tudo garoto. Tudo garoto. Então, por exemplo, por que ele trocou o Caio Paulista, já que ele tem 2 laterais esquerdos, pelo Fux? Cara, porque o Fux vai ser meio que o Luan isso agora. E o Fux ainda joga de lateral direito. Então ele precisa de um reserva, porque o resto, os outros meninos são o Benedetti, que dizem que é muito bom, o Naves. Só que estão num determinado estágio
que não é um estádio onde eles possam absorver uma carga de responsabilidade tal para que o Palmeiras pretenda na temporada. É por isso que... Não, e o Abel já ganhou o campeonato trazendo o menino da base. Assim, não vou nem falar dos fora de série, assim, trazendo o jogador para compor com ele e jogadores que fizeram a diferença. Eu acho que ele não quer mais isso, ele não quer mais depender da base do Palmeiras para dar resultado. Assim, pode ser que dê certo, mas ele não quer ficar nessa margem de erro. Porque a margem de erro dele está muito baixa, assim. O Estevão vai embora. O Estevão vai embora, o elenco vai piorar ainda sem o Estevão. Porque ele é cobrado para estar no patamar do Flamengo, do Botafogo e provavelmente esse ano do Corinthians. Aí tem que ver se o Atlético e o Inter vão conseguir chegar. E ele já percebeu... E ele tá vendo, cara, que... Você acha que o Corinthians já está nesse patamar aí? Eu acho que está com um elenco bom para brigar ali na frente. Não sei, vai tem conseguir, zagueiro, não sei. Eu acho também como a Ana. Eu acho que ele tem do meio para frente... Ele não fica devendo a ninguém. Do meio para trás, eu acho que o Corinthians... Não precisa mexer no meio se você também, contratar zagueiro, eu acho que o André Ramalho é um bom zagueiro. Se contratar mais um para jogar com ele, recuperar o Gustavo Henrique, você vai ter ali. Eu acho que ele está conseguindo... Ele, o Atlético e o Internacional têm chance de entrar nesse pelotão da frente, com o Palmeiras, com o Botafogo e com o Flamengo. Agora, o medo do Abel é escapar desse grupo. Cara, assim, eu não me conformo que são 4 jogos só com o time titular, cara. 4 jogos. Não pode ser isso a causar uma crise num clube cujo futebol é tão sólido. Mas a gente não está desclassificando o Palmeiras. Não, eu estou falando o ambiente. Mas aí entram várias camadas. Aí tem várias camadas. Eu concordo que o elenco tem que melhorar para brigar. Eu concordo. E o Palmeiras para brigar com o Flamengo. E o Palmeiras não vai brigar. Sabe disso, tanto que está atrás de pelo menos 2 jogadores. Pelo menos. As manifestações. Estou apenas constatando que são 4 jogos do time titular. Não perdeu nenhum. Tem um jogo ruim com o time titular, que foi o de ontem. Jogo ruim. É o primeiro jogo ruim. Embora nesse jogo ruim, ele tenha sido melhor do que o adversário. Melhor que o adversário. Então, assim... O jogo foi ruim. A faixa de crédito no futebol brasileiro é muito baixa, cara. Não, mas aí tem várias camadas, como a Ana observou. As questões no Palmeiras, elas não são de agora. Esse time, ano passado também, em alguns momentos, essa equipe foi vaiada, fazendo um campeonato brasileiro em que terminou com vice-campeonato, sendo eliminado da Libertadores pelo campeão da Libertadores, sendo eliminado da Copa do Brasil pelo campeão da Copa do Brasil. Mas tem uma questão política que permeia lá o ambiente do Palmeiras, que qualquer resultado que não seja a vitória sempre vai provocar... Aí eu acho que a gente vai ter sempre que tentar diferenciar torcida e torcedores. Sempre vai provocar entre torcedores esse tipo de manifestação, que não significa que é a torcida do Palmeiras, mas aquele torcedor que está no estádio, isso não vem de agora, isso aconteceu no ano passado, ele vai e se manifesta. Por exemplo, eu humildemente, eu opino, eu olho para o jogo de ontem, o que está pior? Eu acho que o São Paulo está pior do que o Palmeiras, ainda que na classificação... Os dois estão com problemas diferentes, os dois estão piores em coisas diferentes. O São Paulo, na classificação do grupo dele, está melhor do que o Palmeiras. Você sabe, mas quer ver uma coisa que me chamou a atenção? O São Paulo ontem entrou com uma proposta muito bem definida, que era de não deixar o Palmeiras jogar, e se quando terminar o jogo a gente tiver empatado, está ótimo, está lindo, maravilhoso. Mas eu não sei se chegou a chamar a atenção de vocês, nós estamos vendo aí a classificação. Só para dizer assim, você olha, o São Paulo somou 16 pontos. Eu acho que estadual nos engana muito. Nos engana muito. Se você for... Todo ano. Para o bem e para o mal. Salve chuva, salve engano. O São Paulo está com 16 pontos, é o líder do grupo dele. O Santos agora assumiu a liderança do grupo dele, né? O Guarani perdeu, a Portuguesa empatou, o Santos chegou na liderança. Oi? O Palmeiras tem mais pontos que o Santos, certo? O Palmeiras, ele tem aí que eu queria... O Palmeiras, ele tem a 4ª melhor campanha no geral. Bota a classificação geral, se tiver, diretor. Claro que não é bom. O Palmeiras deveria ter a melhor campanha, a 2ª melhor campanha. Ele tem a 4ª melhor campanha no geral. Ele está abaixo do Corinthians, do São Bernardo, que é o líder do grupo dele, e da Ponte Preta, que é a 2ª colocada do grupo dele. E aí vem o Palmeiras. O Palmeiras seria líder no grupo do São Paulo, seria líder no grupo do Santos, mas é o regulamento, claro, cada um joga o seu regulamento. O Cruzeiro ficou em 6º. Exato. É o regulamento do estadual. Só não acho que existam tantos motivos para, por exemplo, o São Paulo hoje não ser tratado como um problema. O São Paulo chegou ontem ao 4º jogo sem vitória e eu vejo mais problemas para o Zubeldia que para o Abel. E isso ficou evidente no jogo de ontem, porque independentemente dessa proposta, o que fez o São Paulo quando tinha a bola? Ele rifava a bola. O São Paulo foi incapaz de, nos momentos, a proposta vai ser, não teremos a bola
o tempo inteiro. Mas quando tivermos a bola, o que vai acontecer? Vamos ter um plano. Vamos ter um plano. Nosso plano é se livrar da bola. Tem o jejum de São Paulo. Perdeu do Bragantino, tendo um jogador a mais no segundo tempo. Empatou com o Inter de Limeira. Empatou com o Vela. Estão falando dos dois piores times do campeonato. E empatou com o Palmeiras. E empatou com o Palmeiras. Tem um lance no jogo de ontem, que o Alisson, que é um jogador que troca passes, ele simplesmente, a bola quando chega nos pés, ele já dá um bico para frente, como quem diz. O jogo do São Paulo ontem, em termos de resultado, foi perfeito. Saiu de lá classificado, está lindo, está maravilhoso, complicou a vida do rival. Se o Palmeiras não passar, eu creio que vai passar, mas se o Palmeiras não passar, você numa briga por título estadual não ter o Palmeiras pelo caminho, é sempre bom. Agora, o que fez o São Paulo quando teve a bola? Nada. Tanto que a única oportunidade do São Paulo é quando o Lucas, que entrou no decorrer do segundo tempo... São Paulo tinha um plano, ele cumpriu o plano. Então, o plano dele era São empatar Paulo de jogou 0 a pelo 0. empate. Sim, mas jogar pelo empate é uma coisa. Agora, o que você Não, faz com a concordo com bola você. quando você está com ela? Concordo contigo. Não é? Concordo contigo. Não fez rigorosamente Eu nada. concordo contigo. A minha avaliação... exatamente, concordo, PC. Agora, a avaliação que eu faço sobre o Palmeiras, Rizek, não é sobre o estadual. É sobre as grandes competições que o Palmeiras vai estar pelo ano. Eu acho que nesse momento ele está atrás. Entendeu? Por isso que ele tem que contratar. Não, o clube está querendo contratar. O Palmeiras está há anos polarizando com o Flamengo e agora com o Botafogo. Ele está atrás, cara. O Flamengo acelerou e o Palmeiras ficou, né? O Flamengo não precisou acelerar muito esse ano. O Flamengo contratou quem esse ano? Danilo e Juninho. Mas assim, o Flamengo evoluiu tecnicamente, né? O Flamengo recuperou meia dúzia de jogadores que praticamente não jogaram no ano passado por lesão, cara. O Luiz Araújo não jogou no passado, boa parte. O Cebolinha, o Vinha ainda nem voltou. É muita gente, cara. E tem a ascensão de outros jogadores, como o Wesley, para citar. Pois é. Essa é a melhor chance do jogo, né? A cabeçada do Flaco, a bela defesa. Pois é. E que é resultado de uma jogada bem trabalhada pelo lado direito, em que o passe vai para o Marcos Rocha e o Marcos Rocha cruza, o Flaco está bem posicionado. Ok, o Palmeiras foi uma equipe que insistentemente optou pelas bolas cruzadas sobre a área. E isso certamente é um ponto de observação para o Abel Ferreira. Agora, me chamou muito a atenção, porque a gente está cansado de ver time que entra em campo para não querer ter a bola, para se defender, mas minimamente essa equipe, nos raros momentos em que estiver com a bola dentro da sua própria proposta, ela tem que saber o que fazer. E o São Paulo que você via muitas vezes era o Caleri olhando, meio dizendo assim, pô, mas não cai uma, hein? Não vem uma, hein? Não vem uma. Era o Pablo Maia abrindo os braços porque ele estava posicionado e as laterais não jogavam. Exato. Saída de bola dos zagueiros não tinha. O Diniz, o Fernando, não o Felipe, que bate muito nessa tecla que a gente analisa futebol a partir de resultado, e não dá para desassociar completamente a análise do resultado, mas o jogo de ontem eu acho que dá muito elemento para essa máxima que o Fernando Diniz gosta de ter. Se essa bola do Flaco entra, ela poderia ter entrado. Eu acho que a análise de hoje ela ia ser muito pesada em cima do São Paulo. E ela está pesada em cima do Palmeiras pela classificação. O São Paulo ontem, como ele vinha de uma jornada terrível defensiva, ele entrou em campo com 3 zagueiros e ele sacou do time titular, disse o Zubeldia que é por planejamento, e eu tenho dificuldade de entender esse planejamento. Por que que o Lucas e o Oscar jogam partidas menores, como contra o Velo, e não começam jogando contra o Palmeiras? Eu tenho dificuldade mesmo de entender isso. São Paulo começou o jogo assim, ó, Rafael, Juan, Arboleda, Alan Franco, Igor Vinícius, Alisson, Pablo Maia, Enzo Dias, André Silva, Luciano e Caleri. Se o Palmeiras tem limitação de elenco, eu olho para esse time, cara, acho que é um desenho bem pobre, que é o desenho que o São Paulo levou a campo ontem, e é o elenco do São Paulo. No banco ele tinha o Jandrei, que não entrou o Cédric Soares no lugar do Igor Vinícius, o Ferrarese, o Sabino, o Patrick, o Bobadilla, o Oscar, que entrou aos 31 minutos do segundo tempo. Ele trocou no lugar o do Oscar Luciano. por um zagueiro. O Lucas Ferreira, o Marcos Antônio, o Lucas Moura, que entrou aos 16 do segundo tempo no lugar do André Silva, o Ryan Francisco e o Eric. O São Paulo tem um elenco abaixo do André, Palmeiras. o São Paulo estava se livrando tanto da bola que o Oscar entra e o Oscar simplesmente não participa do jogo. Porque como o São Paulo, qualquer jogador do São Paulo,
quando a bola caía nos seus pés, era bico para frente. Foi o Coutinho do São Paulo, né? Eles não conseguiram enxergar o Oscar no jogo. São Paulo simplesmente não enxergou o Oscar no jogo. Porque como a proposta, e assim, eu concordo com você, e vi essa pergunta ser feita ao Zubeldia na coletiva exibida aqui no Troca de Passe. Por que você deixou o Oscar e o Lucas jogando contra o Velo Clube hoje? E aí ele falou sobre carga de treinamento. Quer ouvir a resposta? A pergunta era óbvia. Por que o Oscar e o Lucas enfrentaram o Velo no meio da semana e no seu planejamento hoje eles foram banco? O Zubeldia respondeu dessa forma, vê se te convence. Priorizamos la planificación y como he falado siempre, cuando uno planifica podés correrte para un lado, para el otro, dentro de la planificación porque no es rígido, pero en este caso con dos jugadores que habían jugado 90 minutos los últimos dos juegos allá en Brasilia, Oscar tenía o tiene un tobillo un poco con un poco de hinchazón, de dolor, y en el caso de Luca, que es un jugador explosivo, habiéndolo usado dos juegos seguidos, me parecía incorrecto, por la carga de minutos y demás, ponerlo hoje. Bom, essa é a versão oficial. A minha interpretação é totalmente diferente daquilo que ele falou. Concordo com o Lédio, ele troca o Oscar por um zagueiro, deixar o time mais fechado. E ele foi com força máxima contra o Velo, porque o São Paulo vinha de uma sequência ruim, a vitória seria muito importante para classificar o São Paulo. Falou, cara, vou tentar ganhar do Velo, vou ganhar do Velo, ele imaginou. E aí contra o Palmeiras eu vejo depois. É isso aí. Né? E foi o que aconteceu. Eu tenho uma tese parecida. É isso que eu acho que aconteceu. o que ele fez é o seguinte, eu não quero perder para o Palmeiras, eu quero jogar para empatar. Eu vou escalar um time físico, um time com 3 zagueiros, com 2 volantes, o Alisson e o Pablo Maia. Vou botar o André Silva, que é um jogador mais físico hoje, mais inteiro do que o Lucas. O Oscar é um jogo que eu vou precisar me defender de uma marcação, ele não está nessa vibe. No segundo tempo, talvez eu ponha e vou tentar segurar ali na força física. Eu acho que é isso, ele queria um time com força, com pegada. O Oscar e o Lucas não entregam um pouco isso para empatar o jogo, entendeu? Ele foi pragmático. Aí ele dá outra explicação no vestiário. Mas eu concordo muito bem com você. Se a bola do Flaco Lopes entra, ele estava sendo fuzilado hoje, cara. Sim, mas eu só acho que o Palmeiras ia ser fuzilado também, que jogou mal. Talvez menos, mas ia apanhar também. Mas ele ia apanhar. Porque ele abriu mão dos 2 principais jogos num clássico contra o seu maior rival. Deu certo, mas ele ia ouvir poucas e boas. Acho que não aqui também, mas acho que dos São Paulinos, principalmente. Mas deu certo, né? Você vê. Fernando Diniz tem razão. Nesse sentido? Sempre. Tem razão. Eu acho que ele tem razão em muita coisa. Muita eu coisa. gosto do Fernando Diniz. Sim, sim. Ó, com isso terminaram os clássicos da fase de classificação. Não tem nenhum time do Campeonato Paulista que tenha sido o rei dos clássicos, como foi, por exemplo, o Flamengo no Rio. Em São Paulo, muito equilíbrio. O Santos... o Flamengo empatou o Fla-Flu, hein? Sim, empatou, mas o Flamengo não perdeu o clássico. Não perdeu. Então, em São Paulo, o Palmeiras derrotou o Santos, empatou com o Corinthians, empatou com o São Paulo. O Palmeiras somou, portanto, 5 pontos, certo, produção? O São Paulo ganhou do Corinthians, perdeu do Santos, empatou com o Palmeiras, somou 4. O Palmeiras empatou com o Corinthians, ganhou do Santos, ganhou do São Paulo, somou 5. É o retrospecto. O Palmeiras e o São Paulo foram os times que mais pontuaram, se você pensar nos clássicos. É isso aí. E se você, voltando só ao Flamengo, o Flamengo ainda ganhou os 3 clássicos sem levar gol. Melhor, não levou gol. Desculpa, o Palmeiras somou 5 pontos, o São Paulo somou 4. O Palmeiras é o time que somou mais pontos, levando em conta os clássicos, certo, produção? Fiz aqui de cabeça. 2 empates e uma vitória. Venceu o Santos, empatou com o São Paulo e o Então, Corinthians. assim, ele tá em quadrangular. Ele foi o time que mais pontuou nos clássicos, o Palmeiras. Cara, mas... Mas e desses clássicos, E não perdeu nenhum. Tudo bem, mas esses clássicos, jogando com um a mais, foi contra o Corinthians, perdeu o pênalti, poderia ter vencido. E esse jogo horroroso contra o São Paulo, também jogando em casa, com uma equipe em tese, que seria melhor. Então, assim, não pode pesar a mão, porque ainda é começo de temporada, mas esse time está sem molho, está faltando molho no time do Palmeiras. Não consigo olhar, eu não identifico o time do Abel, né? O Abel é um treinador com energia, o time dele está sempre buscando algo. Não é o time do Abel, está longe
das características dele como treinador, esse time do Palmeiras. Então, só passando a régua, o Palmeiras somou 5 pontos em clássicos, não perdeu. Corinthians e São Paulo somaram 4 e o Santos somou 3 pontos em clássicos. São Paulo. Isso, 3. é isso. Se tivesse uma classificação dos Por clássicos. exemplo, o Fla-Flu foi ruim. Foi ruim? Foi. Mas aí ali tinha um álibi para os clubes. O jogo foi 4h30, estava um calor de 40 graus no Maracanã. Flamengo e Botafogo também não Tanto foi que brilhante. mudou o horário depois para o Flamengo e Vasco. O Botafogo foi um pouco melhor, né? Mas não foi brilhante. Acho que Não, foi não meio foi, que não. normal do O que a gente está Flamengo vivendo tem nesse sido momento. Competente. O jogo bom mesmo do Flamengo foi o jogo na Copa do Brasil. Mas, ó, a gente está avaliando... Na Supercopa. Vocês abriram o programa debatendo quem está jogando bem, quem está jogando mal. Mas, assim, nenhum time está jogando em sequência com os titulares. Mas ninguém vai fazer isso, Acertadamente. mas ninguém vai fazer isso no ano. Ninguém vai no fazer. ano? Se você pegar o Flamengo de pode 2019, ele não teve uma sequência absurda, tipo, de 14 jogos com o time titular, como foi o estadual do ano passado com o Tite, que teve uma sequência com os titulares. Um erro de planejamento absurdo. crasso. Ninguém vai jogar titular quarta e domingo Mas eu esse acho que ano. isso aí- Concordo com você, mas especialmente assim, até o momento em que estamos vivendo, na temporada fevereiro, a gente está vendo muitos... Cara, e é para isso que serve mesmo fevereiro, Não, gente. mas eu acho o seguinte, Mesclar time. aqui principalmente, mas se você olhar na Europa, eles mudam do jogo Exatamente. de rodada a rodada, de campeonato a campeonato. E lá tem muito menos... Primeiro que isso não é discutido pela imprensa. Mas tem que é aqueles normal. jogadores, tudo bem, esse papo é legal, que não existem mais 11 que joguem sempre, beleza. Sim. Mas tem aqueles jogadores que quando o jogo é decisivo, eles vão jogar. Sim. Não tem um jogo decisivo toda hora. Tudo bem, mas assim, o jogo sensível, valendo vaga, valendo liderança. Final de campeonato. só. Um jogo importante, A gente claro. tem que ter maturidade. Nos pontos Existem corridos tem muito jogadores jogo. chaves. Nos pontos corridos tem muito jogo que não são jogos, tipo, não são clássicos, são jogos Mas, por importantes. exemplo, o Corinthians não vai poupar num jogo importante. O planejamento vai ser para um jogo importante ter Garro, Memphis e Yuri Alberto. Ah, não dá pra sair da cabeça do Ramon Dias, não dá pra esperar mas nada. na tese, né? Na tese. Né? Em tese, não esses foi assim. caras são jogadores. O Palmeiras vai ter também, eu acho que o Paulinho vai estar entre esses caras. O Hulk no Galo, Não, o Gabigol mas, no Dudu, o Matheus Gerson no no Cruzeiro, Flamengo. o Gerson no Flamengo. Claro, agora isso não vai... O E problema... ainda não teve, até o momento, uma sequência que os treinadores se sentiram obrigados a estar sempre... justificasse que fazer justificasse essa força máxima em sequência. Não, Não e tem. aí você vai rodando o Graças a elenco. Deus, né? Porque aí ninguém fica sufocado É claro. com o começo do brasileiro. O problema é o seguinte, nós também, a gente sempre fala do lado de lá e a gente às vezes olha pouco do lado de cá. Não estou citando aqui a mesa, mas também do lado de cá tem muita gente que ainda, até hoje, tem muita dificuldade quando o técnico começa a variar o time. Entende? Nossa, Poxa, mas não tem sequência, ninguém sabe como é o 1 a 11. A gente não consegue se libertar de determinadas A situações. gente ainda está com a cabeça nos anos 80. Exato, Nos anos exato. 80. Olha, e a gente é condicionado por resultado. É claro que é. O Liverpool, semana passada, foi eliminado da FA Cup, a Copa da Inglaterra, que é a principal Copa, não é a Copa da Liga, pelo um time de segunda ou terceira divisão, pelo Plymouth, perdeu de 1-0. Perdeu, está fora não teve crise nenhuma. Nada mudou. Não teve crise. Quarta-feira, um gigante vai ser eliminado da Champions, antes das oitavas. Que City. gigante, mas vai jogar City e Real Madrid, só tem um. Então, você entendeu o que eu falei. Fala com o Guardiola, faz um DDD aí, pega o seu celular, liga pro Pepe e fala isso pra ele. Aí é o seguinte, vai ter um saindo, velho. Vai ter burburinho, principalmente em Madrid, vai ter. Agora,